Fala pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Rômulo Matias mais uma vez na área. A nossa aula sobre redação, dando continuidade ao estudo do texto dissertativo ou argumentativo, vamos aprender então um dos principais recursos, que acabam sendo utilizados na hora de construir, na hora de produzir um texto, que é o fator da coesão. O quanto que a coesão é um aspecto que faz todo o diferencial na hora de produzir uma redação, a partir do momento em que se bem encadeia as ideias, bem se articule as ideias no texto, de maneira a torná-lo um todo. Lembrando que o texto remete à ideia de tecido, Então é muito importante que todas as partes do texto estejam perfeitamente conectadas entre si, de modo que o texto se torne um todo. Então, na nossa aula de hoje, vamos aprender os principais recursos coesivos para vocês utilizarem na hora de produzir uma redação. Vamos lá? Vem comigo. Coesão. O que é a coesão textual? Na verdade, o que é a tão famosa coesão textual, É aquela palavrinha que, na verdade, todo professor de redação, em todas as aulas, costuma bem pontuar, a coesão do texto, Principalmente na hora em que você tem uma redação corrigida, o professor vai lá e anota problemas de coesão, coesão prejudicada, melhorar coesão. Agora, o que significa verdadeiramente a coesão? Que história é essa de coesão textual? Bom, galera, a coesão textual, ela diz respeito, na verdade, aos mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto. Acompanhem na tela. Sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. Bom, vem aqui comigo. É muito importante que na hora em que você produza uma redação, que todas as partes do texto estejam perfeitamente conectadas entre si. Já pensou, já parou, na verdade, para pensar como você constrói frases de modo a construir parágrafo, de maneira a produzir o texto como uma unidade única de sentido? Bom, como é que a gente normalmente constrói uma frase? A gente constrói uma frase por meio de palavras. Essas palavras, obrigatoriamente, devem estar conectadas entre si, de modo a construir os períodos frasais. A reunião de períodos frasais é o que chamamos de parágrafo. Então, na verdade, o parágrafo ele é uma reunião de períodos frasais, que obrigatoriamente devem estar conectados entre si. Sobretudo, os parágrafos também devem estar conectados entre si por meio de recursos coesivos, por meio de elementos de ligação. Então, é muito importante que na hora que você produza uma redação, você saiba bem conectar as partes de um texto, tanto as frases quanto os períodos frasais, assim como os parágrafos, de modo a construir uma unidade única textual, um texto como um todo. Então, na verdade, os procedimentos coesivos, os mecanismos coesivos, eles acabam articulando perfeitamente as frases, os períodos e os parágrafos, construindo uma relação, um elo lógico-semântico, entre as ideias. Por isso que a coesão é um fator diferencial na hora em que você vai produzir um texto de qualidade. Continuando, acompanhe na tela. Podemos dizer, em outras palavras, que a coesão trata da conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo, da frase. Ela permite, inclusive, a ligação entre as palavras e frases, fazendo com que um dê sequência lógica ao outro, E isso acabamos de falar. O quanto que os recursos coesivos, o quanto que os mecanismos coesivos, eles além de conectarem as ideias dentro de um princípio lógico, também acabam contribuindo para a conexão semântica entre as ideias, sabendo que nos textos a gente acaba construindo uma série de relações de sentido. Tá legal? Bom, dando continuidade. Vamos ver agora, pessoal, acompanhem na tela, os principais tipos de coesão que normalmente são muito utilizados na hora de produzir uma redação de qualidade.
Bom, os tipos de coesão, acompanhem na tela, são importantes para encadear argumentos de maneira lógica. Quando bem empregados, contribuem para a coesão global do texto. Bom, muito importante lembrarmos que o texto dissertativo, o argumentativo, ele acaba construindo, né, uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio tem como base um princípio lógico. Agora, para eu construir um princípio lógico, né, tendo uma linha de raciocínio lógico dentro do meu texto, é fundamental utilizar, valer-se de mecanismos de coesão. Acompanhe na tela, a coesão é fator responsável pelos sentidos encontrados na superfície do texto. Através dela, é estabelecida a relação semântica, as relações de sentido entre as palavras, né, conforme a gente já disse, entre os elementos do discurso através do uso adequado, como, por exemplo, de conectivos, de conectores, enquanto que o uso de conjunções acaba melhorando, né, e bem construindo a coesão dentro do seu texto. Agora, é importante lembrar a vocês da importância de saber bem utilizar os mecanismos coesivos, como é o caso dos conectores, dentro do seu texto, né? Até porque os conectores, além de conectarem frases, períodos frasais e também parágrafos, eles, consequentemente, acabam construindo relações de sentido. Então, na verdade, a coesão é um fator que está diretamente relacionado à própria coerência do texto. O que é coerência, Rômulo? A coerência diz respeito ao sentido que as ideias atribuem dentro daquele texto. Se tiver qualquer tipo de problema coesivo à sua redação, consequentemente, pela falta da coesão, a coerência ficará atrapalhada, ficará prejudicada e você, com toda certeza, irá perder ponto, tanto em um quanto em outro, certo? Então, por isso que é muito importante você saber utilizar de maneira adequada os conectivos, tá legal? Se você dominar esse conhecimento gramatical e saber bem aplicar a sua redação, com toda certeza a sua coesão ficará muito bem projetada na sua redação, no seu texto. Bom, então os elementos do discurso, através do uso adequado de conectivos que servirão para encadear, né, para articular de maneira lógica as ideias do texto. Para escrever um texto coeso, conheça agora os 5 tipos principais de coesão textual. Bom, acompanhe aí na tela, pessoal. O primeiro tipo de coesão é muito famoso, né? Ele é chamado de coesão por referência ou coesão referencial. O que significa dizer isso, Rômulo? Que tipo de coesão é essa? É um dos tipos mais utilizados, como eu falei, é muito conhecido. Graças à referenciação de ideias, a gente acaba evitando, né, de maneira até desnecessária, a repetição de termos, né, esse descuido que pode tornar desagradável a leitura de um texto. Na verdade, um dos principais erros de coesão dentro de um texto é a repetição desnecessária de palavras. Isso é algo muito vicioso em algumas produções textuais. Então é muito importante que vocês evitem a repetição de palavras dentro, por exemplo, de um mesmo parágrafo. Tem como fazer isso, Rômulo? É claro que tem. Esse tipo de coesão por referência é um fator que ajuda a evitar desnecessariamente palavras, sobretudo dentro de um único parágrafo. Agora, como é que você pode evitar a repetição de um termo, de um elemento, de uma palavra, de uma ideia dentro de uma redação? Que tipo de elementos acabam construindo a coesão por referência ou a coesão por referenciação? Observe o seguinte exemplo, acompanhe na tela aí. Os alunos do 3º ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Se eu fizer uma pergunta para vocês, quem é que foi acompanhado pelos professores da escola? Vocês conseguiriam me responder? Acredito que todos vocês conseguiriam perfeitamente responder essa minha pergunta.
Se a gente imaginar quem foi acompanhado pelos professores da escola, eu tenho discursivamente uma referência do sujeito dessa ação. E quem é que me dá essa referência? O pronome pessoal do caso reto, eles. Rômulo, eles quem foram acompanhados pelos professores da escola. Então percebam que o pronome pessoal, eles, acaba retomando, acaba, na verdade, referenciando, fazendo referência ao termo, ao elemento, os alunos, que, na verdade, foi enunciado na primeira ideia, né? Na primeira frase, no primeiro período frasal. Então, foi muito importante você ter utilizado na segunda ideia o pronome pessoal eles para evitar a repetição desnecessária, tá, do elemento do termo os alunos. Tudo bem? Então, por exemplo, se você ainda assim quisesse continuar, projetar novamente o termo os alunos, acompanhe na tela com esse exemplo aqui, ó. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. Percebam como fica algo bem vicioso dentro da sua redação. Então é muito importante que vocês evitem essas repetições. E uma das formas de se evitar a repetição desnecessária de palavras, sobretudo dentro de um mesmo parágrafo, é utilizar pronomes pessoais que fazem referência a termos, a elementos ou a ideias enunciadas anteriormente. Tudo bem? Se você repetisse o termo os alunos por mais uma vez, com toda certeza você iria comprometer a sua coesão, logo iria perder muito ponto de coesão na sua redação. Bom, um outro tipo de coesão, também muito famosa, né, muito conhecida, na verdade, é a coesão por substituição. Bom, acredito que a nomenclatura seja bastante autoexplicativa, né? Substituição remete à ideia de substituir uma coisa pela outra, isto é, substituir um termo, substituir uma palavra por outro. Então, a coesão por substituição diz respeito ao quê? Ao emprego de palavras e expressões, acompanhe na tela, que retomam termos já enunciados, através do que chamamos de anáfora. Observe o exemplo. Olha aí na tela. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Bom, dá uma olhadinha aqui no quadro agora, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, falamos ali sobre anáfora. Acompanhe aí na tela aí. Anáfora. O que é anáfora? O que é o procedimento anafórico, Rômulo? É quando você, na verdade, retoma ideia, um termo ou um elemento enunciado na verdade, anteriormente no seu texto, na sua redação. Tá legal? Esse aí é o conceito de anáfora. Então, para eu construir anáfora, eu acabo me valendo de dois recursos, de dois usos gramaticais. Pronomes anafóricos
acredito que seja algo bem conhecido por vocês. Pronomes anafóricos ou advérbios. Em se tratando, sobretudo, os advérbios de lugar. Tá legal? Então, esses dois aspectos gramaticais aí, tanto os pronomes anafóricos quanto os advérbios, eles acabam construindo esse procedimento aqui, a anáfora. Quer dizer, essas classes gramaticais da língua portuguesa, elas acabam retomando ideia, termo, elemento, enunciado anteriormente no texto. Pô, Rômulo, fala aí alguns pronomes anafóricos da língua portuguesa, com toda certeza. Pensar nos pronomes anafóricos da língua portuguesa é relacionar esses caras aí, ó. Os pronomes pessoais, espero que vocês consigam observar aí no quadro, né? Os pessoais, os pronomes demonstrativos, os possessivos, e os relativos. Tá legal? Pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, te, se, nos, vós, se. O, os, a, as, lhe, lhes. Pronomes demonstrativos. Aquele, aquilo, este, esta, isso, nisso, nesse, neste, nesta. Pronomes possessivos. Seu, sua, minha, nossa, nosso. Pronomes relativos. Que, o qual, a qual, cujo, onde, quem. Quer dizer, são pronomes da língua portuguesa que acabam retomando ideia, termo, elemento enunciado anteriormente. Tudo bem? Legal? E os advérbios também têm esse procedimento anafórico, né? Eles acabam conseguindo retomar um elemento, uma ideia, ou até mesmo um termo enunciado anteriormente no texto. Por exemplo, vou colocar esse exemplo aqui só para vocês concretizarem a ideia. Por exemplo, no Japão, o ensino é muito valorizado. Lá, os jovens estudantes permanecem praticamente o dia inteiro nas instituições de ensino. Então, no Japão, o ensino é muito valorizado. Lá, os jovens estudantes permanecem praticamente o dia inteiro nas instituições de ensino. Bom, então observe o seguinte. Observe esse termo no Japão. No Japão, do ponto de vista gramatical, é sintaticamente classificado como um adjunto adverbial de lugar.
É um termo que acaba construindo uma circunstância de lugar. O ensino é muito valorizado onde? No Japão. Tudo bem? E aí existe uma continuidade da ideia. Os jovens estudantes permanecem praticamente o dia inteiro nas instituições de ensino. Onde? No Japão. Então, qual foi a palavra aqui da segunda ideia que acabou fazendo referência, retomando coesivamente o adjunto adverbial de lugar no Japão? Lá. Olha que legal. Então, lá retoma de maneira anafórica no Japão. Tudo bem? Então, esse lá é um advérbio de lugar que é igual, vou botar aqui embaixo, no Japão. Então, isso comprova que os advérbios, sobretudo os de lugar, também constrói anáfora, beleza? Dá aquela printada aí na tela para você perceber e realizar as devidas anotações sobre a anáfora. Tá legal? Beleza? Então, no exemplo aqui, observem na tela, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Bom, perceba aí na tela. O isso é um pronome da língua portuguesa. O isso, na verdade, é um pronome demonstrativo, sendo utilizado como um pronome anafórico, porque ele constrói uma anáfora. Ele, na verdade, está retomando uma ideia enunciada anteriormente. Caso o que volte a acontecer? Os jovens, aliás, os alunos, melhor dizendo, corrigindo, os alunos, serem advertidos pelo mau comportamento. Quer dizer, se essa prática dos alunos voltar a acontecer, eles serão suspensos. Então, um pronome anafórico, isso, retoma coesivamente a ideia de os alunos serem advertidos pelo mau comportamento. Tudo bem? Por isso que é um pronome anafórico. Ao invés de você utilizar o isso de maneira equivocada, muitos alunos fazem o seguinte, observem aí no quadro, ó. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Então, notem mais uma vez a repetição viciosa e desnecessária de elementos, de termos e de ideias na redação. O quanto que isso é completamente prejudicial para a nota da sua redação. Obviamente que essa repetição aqui, ela acaba prejudicando o fator da coesão do seu texto, tudo bem? Então você pode substituir um termo, um elemento, uma ideia, valendo-se de elementos anafóricos, como é o caso dos pronomes e também dos advérbios. Não se esqueça disso. Bom, um outro tipo de coesão muito legal também na sua redação é a coesão por elipse, a tão famosa também elipse, não é verdade? Como é que se é construída a coesão por elipse? A coesão por elipse, ela ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras, sem que isso comprometa, por outro lado, a clareza das ideias da oração. Mas, Rômulo, como assim? Se eu omitir um termo, um elemento, uma ideia, eu não acabo prejudicando a coerência do seu texto, do meu texto? Não necessariamente. Porque às vezes você acaba omitindo um termo, um elemento, uma ideia, mas eles acabam ficando subentendidos no contexto do seu texto. Tá legal? Então a elipse também é um procedimento coesivo, é um recurso coesivo muito legal para vocês utilizarem na sua redação. Observem na tela o exemplo, olha lá. Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. Bom, quem faz o almoço? Maria, sujeito, não é verdade? E ao mesmo tempo, quem é que conversa ao telefone com a amiga? É a mesma referência, é o mesmo sujeito. Que sujeito? Maria. Então observe que, na verdade, o verbo conversa
pelo o verbo conversa, eu acabo percebendo que esse verbo ele está relacionado à terceira pessoa do discurso, ao elemento ele, ao elemento ela. No caso, a referência aqui é Maria, tudo bem? Maria, quem conversava ao telefone com a amiga. Então, na verdade, você tem a omissão aqui do sujeito Maria. E com isso você acaba evitando a repetição desnecessária, como por exemplo de um sujeito de uma frase. Olha aí a dica muito legal para você utilizar agora na sua redação. Você quer também evitar a repetição desnecessária de um sujeito, de um termo na oração? Você pode simplesmente omiti-lo, sem que isso prejudique a coerência do seu texto. Você consegue omitir uma palavra, um termo, um elemento por meio da elipse. Tudo bem? Legal? Ao invés, mais de uma vez, você repetir esse mesmo sujeito, né, criando uma repetição viciosa no seu texto, o que acaba prejudicando o fator da coesão. Tá legal? Um outro tipo de coesão é a tão famosa coesão por conjunção, né? Que acaba estando relacionado à coesão sequencial ou à sequenciação das ideias. O quanto que o uso das conjunções é muito importante, inclusive para a operatividade argumentativa do seu texto dissertativo ou argumentativo. Tá legal? Então, a coesão por conjunção, ela acaba possibilitando relações entre os termos, entre as ideias, entre os períodos frasais e também entre os parágrafos da sua redação, através do emprego adequado de conjunções. Então, vocês têm que dominar, galera, esse aspecto gramatical, a conjunção, e saber bem aplicar e utilizar as conjunções dentro da sua redação. Por quê? Porque a conjunção, além de conectar ideias, elas também acabam construindo relações de sentido, conforme a gente consegue observar neste exemplo aqui. Acompanhe no quadro. Como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Então, note o seguinte. Você tem 1, 2, 3 orações. Tá legal? Essas orações estão conectadas entre si. Por meio de quê? Conjunções. Por meio de conectores. E eu percebo que essas conjunções, elas além de conectarem orações, ideias, também constroem relações de sentido, como é o caso, por exemplo, da conjunção como, que no contexto aqui dessa frase, acaba construindo a relação de quê? Causa. Como não consegui ingressos, foi a causa, né, para o fulano de tal não ter conseguido ir ao show. Tá legal? E também a conjunção com tudo, que acaba, além de conectar orações e ideias, construindo a relação de adversidade. Ele não conseguiu ingressos, foi a causa para ele não ter ido ao show. Porém, contudo, no entanto, todavia, ele conseguiu assistir ao espetáculo pela televisão. Então, note que as conjunções conectam ideias e, consequentemente, constrói relações de sentido. A palavra como, relação de causa, e a palavra contudo, a relação de adversidade. Então, vocês têm que saber operar os seus argumentos, vocês têm que saber operar as suas ideias por meio de operadores argumentativos. E os operadores argumentativos são, na verdade, as próprias conjunções, os próprios conectores, já que são elementos que constroem relações de sentido dentro do seu texto, tá legal? Então, chegamos aí à coesão sequencial ou à sequenciação de ideias, que se perfaz por criar as condições, como eu falei agora há pouco, para a evolução textual, ora podendo apontar a passagem do tempo. E qual é o aspecto gramatical que demarca a passagem temporal? O uso de verbos, né? Até porque os verbos são palavras que acabam demarcando o tempo, as noções de tempo e modo, as ações. E, ora, a operatividade argumentativa e também um recorte temático das ideias por meio do uso de conectores, já que os conectores, como a gente falou agora há pouco, eles acabam construindo relações de sentido.
Observe os exemplos a seguir. O primeiro exemplo aí, observe na tela, o uso de marcadores verbais, o uso de verbos. Como os verbos dentro de uma redação acabam, na verdade, construindo a passagem do tempo, das ideias, tudo bem? Inclusive, você pode até valer-se do uso de verbos para demarcar uma estratégia argumentativa, como é o caso da situação hipotética, que no momento oportuno vamos estudar. Tudo bem? Observe o exemplo aí, ó, acompanhe na tela. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Bom, então observem aí que há 3 verbos destacados. Bateu, havia e acontecia. Essas três formas verbais, na verdade, estão conjugadas, estão flexionadas em um tempo e em um modo. Bateu é o pretérito perfeito do indicativo, que representa o quê? Aquele passado concluído, uma ação concluída. Já os verbos havia e acontecia estão conjugados, estão flexionados no pretérito imperfeito do indicativo, que é aquele passado não concluído. Então, o que essa passagem do tempo me demarca? Que esse mesmo personagem, né, conhecido por Policarpo Quaresma, ele tinha uma prática habitual, né? E esses verbos conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, havia e acontecia, acabam demarcando essa ideia de uma prática habitual. Era um hábito, a prática, essa ação dele, né? De bater em casa às 4h15 da tarde, como uma rotina. Agora, o outro exemplo acaba bem demarcando o uso de conectores dentro dessa operatividade argumentativa em um texto, né? Bom, não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. Então é muito importante você frisar que os conectores acabam conectando ideias e construindo relações de sentido. Tudo bem? Na verdade, construindo a operatividade argumentativa, recorte temático das ideias dentro da sua redação. Então, vocês têm que saber muito bem utilizar os conectores na hora de escrever uma redação. Então, quando a gente se atenta aí às conjunções mais, entretanto e, elas acabam conectando termos, ideias e orações e acabam construindo relações de sentido. Observem, não era feio o lugar, mas não era belo. Mas relação de adversidade ou oposição. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. O elemento entretanto acaba construindo a relação de adversidade e o elemento e acaba construindo a relação de adição entre as ideias. Tudo bem? Então é muito importante aí você se atentar para a coesão sequencial, para a sequenciação de ideias, certo? Eu coloquei aqui no nosso material, acompanhem na tela aí, depois dá uma printada, quando você tiver oportunidade, em alguns operadores argumentativos e suas respectivas relações de sentido, elementos esses muito utilizados dentro dos parágrafos argumentativos, dentro dos parágrafos como um todo da redação, e também esses caras acabam conectando os parágrafos da própria redação. Então é muito importante aí que você tenha essa listagem para o seu estudo na hora de produzir uma redação. Até porque a banca também ela observa esse tipo de coesão, que a gente chama de coesão externa. A coesão de um texto não se perfaz, melhor dizendo, internamente, conectando frases, orações, períodos frasais ou ideias. Mas também é muito importante que você conecte os parágrafos da redação. Então esses caras aqui, eles acabam contribuindo na hora de você conectar os parágrafos da sua redação, até porque eles também acabam construindo relações de sentido. Vamos dar uma olhada neles, acompanhe aí. Os de adição e inclusão, exemplos. Além disso, também vale lembrar, olha que legal, galera, o pois, outro sim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até, é certo que, é inegável, em outras palavras, além desse fator, os de oposição, embora, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém, ao contrário, diferentemente, por outro lado,
Os de explicação, como se nota, com efeito. Olha que bacana para você utilizar, né, de maneira sequencial dentro de um parágrafo, né, dar a sequência da ideia por meio desse operador. Olha, isso é muito legal, o corretor fica muito satisfeito quando o candidato ele acaba sequenciando as ideias, unindo um período frasal ao outro dentro de um parágrafo por meio desses operadores. Então, galera, isso aqui não é para enfeitar o seu caderno, isso é para você utilizar dentro da hora, dentro do momento, dentro do seu parágrafo, para você bem sequenciar, bem operar as ideias, recortando tematicamente, né, o seu próprio texto. Então, de explicação, como se nota, com efeito, como vimos, olha que bacana. Portanto, pois, é óbvio que, isto é, por exemplo, a saber, de fato, aliás, os de conclusão, em suma, por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo, finalmente, por tudo isso, em síntese, posto isso, assim, entre outros milhares. Então, isso acaba denotando a importância dos operadores argumentativos dentro do seu texto. Acredita em mim, o corretor vai ficar muito satisfeito na hora de você ter utilizado isso na produção da sua redação. Tá legal? É sinônimo, na verdade, de qualidade. E o último tipo de coesão é chamado de coesão lexical. Lexical significa o quê, Rômulo? Lexical remete à ideia de léxico. O que é léxico? É o conjunto de palavras de uma língua. Toda língua possui um conjunto de palavras. Toda língua possui um léxico. Então, como se perfaz esse tipo de coesão? Ela ocorre por meio do emprego de quê? Sinônimos. Sinônimos, lembre-se, são palavras que, na verdade, possuem o mesmo sentido ou sentido parecido em relação a outras. Tudo bem? Na verdade, os sinônimos acabam se diferenciando dos antônimos. Sinônimos, palavras de sentido equivalente, palavras de sentido parecido. Enquanto que os antônimos, por outro lado, são palavras de sentido o quê? Completamente oposto. Então, a coesão lexical se perfaz por meio do emprego de sinônimos, pronônimos, hipônimos e também heterônimos. Observe o exemplo. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Olha que bacana! Então note o seguinte, que os termos o carioca e o gênio maior de nossas letras fazem referência ao termo Machado de Assis. Certo? Tudo bem? Então percebam que o carioca e gênio maior de nossas letras acabaram evitando a repetição de um mesmo referente, de Machado de Assis. Então, como é que você pode construir esse tipo de coesão dentro do seu texto? Basta você relacionar ideias para aquela palavra. Quem foi Machado de Assis? Primeiro, foi um carioca. Então, você acaba utilizando hipônimos ou heterônimos. Tudo bem? Machado de Assis foi carioca. Ele era carioca. E, além de ter sido carioca, ele foi o maior gênio de nossas letras. Então, essas palavras aqui, o carioca e o gênio maior de nossas letras, na verdade, esses termos, acabam fazendo referência a Machado de Assis. Olha a importância de você dominar o léxico da sua língua, da língua portuguesa. Olha como é importante você também reconhecer ideias que estejam relacionadas aos termos que vocês acabam utilizando dentro da redação. Então não basta apenas você referenciar, por exemplo, Machado de Assis na sua redação, mas também saber que Machado de Assis foi um escritor carioca e foi um dos maiores gênios de nossas letras. Então é muito importante que você saiba relacionar bem essas ideias de maneira também a construir coesão na sua redação. O corretor
muito importante frisar isso, vai ficar muito satisfeito com esse tipo de coesão, até porque você está demonstrando para ele bagagem cultural. Você apenas não citou Machado de Assis, mas você sabe quem foi Machado de Assis, certo? Legal? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e lembre-se sempre de que o segredo é, na verdade, continuar praticando. Um abraço, até a próxima!